Dividendos são pagamentos feitos pelas empresas aos seus acionistas, provenientes dos lucros obtidos durante um período contábil. Quando uma empresa gera lucro, ela pode escolher reinvestir esse dinheiro em expansão, pagar dívidas ou distribuir parte dele aos sócios, os acionistas. Esse repasse é chamado de dividendo, e representa uma forma direta de remunerar quem investe no seu capital. Para entender melhor, imagine que você comprou 100 ações de uma empresa listada na B3, a Bolsa de Valores brasileira. Ao longo do ano, essa empresa obteve lucros sólidos, teve boa geração de caixa e decidiu compartilhar parte desses resultados com seus acionistas. Nesse caso, ela anuncia um pagamento de dividendo, por exemplo, de R$ 0,50 por ação. Isso significa que você receberá R$ 50 diretamente na sua conta, 100 ações vezes R$ 0,50. É importante destacar que o pagamento de dividendos não é obrigatório. A decisão é tomada pelo Conselho de Administração da empresa, com aprovação da diretoria executiva, e geralmente é submetida à análise da Assembleia de Acionistas. Empresas com forte cultura de retorno aos acionistas tendem a pagar dividendos regularmente, enquanto outras, especialmente startups ou empresas em fase de crescimento acelerado, preferem reinvestir todo o lucro. Os dividendos podem ser pagos em diferentes periodicidades, mensalmente, trimestralmente, semestralmente ou anualmente. No Brasil, o padrão mais comum é o pagamento trimestral ou semestral, especialmente entre empresas de grande porte, como bancos, empresas de energia, saneamento e consumo. Já nos Estados Unidos, muitas empresas pagam dividendos mensalmente, o que atrai investidores que buscam renda fixa ativa. O valor do dividendo é geralmente definido com base no lucro líquido da empresa, mas também leva em conta o caixa disponível, a política de distribuição de lucros e as necessidades futuras de capital. Uma métrica importante nesse processo é o payout, que representa a porcentagem do lucro que é distribuída como dividendo. Um payout de 60%, por exemplo, indica que 60% do lucro foi repassado aos acionistas. É fundamental entender que o pagamento de dividendos não reduz o valor total do seu investimento, mas pode afetar o preço da ação no curto prazo. Após o pagamento, o preço da ação geralmente cai em valor equivalente ao dividendo distribuído. Isso é conhecido como ajuste de ex-dividendo. Porém, você não perde dinheiro, o que desaparece do preço da ação aparece na sua conta como rendimento. Dividendos são uma forma de renda passiva, ou seja, você recebe dinheiro apenas por deter um ativo, sem precisar vender nada ou realizar trabalho adicional. Isso os torna extremamente atrativos para investidores de longo prazo, especialmente aqueles que buscam construir uma fonte de renda complementar ou até substituir a renda do trabalho no futuro. No Brasil, os dividendos recebidos por pessoas físicas são isentos de imposto de renda. Essa é uma das grandes vantagens de investir em empresas que pagam bons dividendos. Em contraste, rendimentos de renda fixa, como CDBs e Tesouro Direto, são tributados com alíquotas regressivas, o que reduz o ganho líquido. Essa isenção torna os dividendos ainda mais estratégicos dentro de um planejamento financeiro inteligente. É possível acompanhar os dividendos pagos por uma empresa por meio de comunicados oficiais, demonstrações financeiras e sites especializados como Status Invest, Suno Research, Investing.com ou diretamente no site da empresa na seção de Relações com Investidores. Lá, você encontra o histórico de pagamentos, datas importantes, como data de registro e pagamento, e a política de distribuição de dividendos. Em resumo, dividendos são uma parte do lucro das empresas que é distribuída aos acionistas como forma de recompensa pelo investimento. Eles representam uma fonte de renda passiva, são isentos de imposto no Brasil e são uma ferramenta poderosa para quem deseja construir patrimônio ao longo do tempo. Dominar esse conceito é o primeiro passo para se tornar um investidor consciente e estratégico. O processo de decisão sobre o pagamento de dividendos começa com a apuração dos resultados financeiros da empresa. Após o encerramento de um trimestre ou exercício, a empresa divulga seu balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, DRE, e demonstração de fluxo de caixa. Esses documentos revelam se houve lucro, quanto foi gerado em caixa e quais são as necessidades futuras de capital.
Com base nesses dados, a diretoria financeira e o conselho de administração analisam se há condições para distribuir parte do lucro. A decisão leva em conta fatores como a saúde do caixa, o nível de endividamento, os planos de expansão, os investimentos previstos e a estabilidade do setor em que a empresa atua. Uma empresa com dívidas altas ou em setor volátil pode optar por não pagar dividendos, mesmo com lucro. A política de dividendos é geralmente definida no médio e longo prazo. Empresas maduras, como bancos, concessionárias de energia e empresas de saneamento, costumam ter políticas claras de distribuição, como pagar entre 50% e 70% do lucro líquido. Já empresas de tecnologia ou em fase de expansão podem manter payout baixo ou zero, priorizando o crescimento orgânico. O payout, mencionado anteriormente, é uma métrica crucial. Um payout muito alto, acima de 80%, pode ser sinal de que a empresa está distribuindo mais do que pode sustentar, o que pode comprometer seu crescimento futuro. Já um payout muito baixo pode indicar que a empresa não está retornando valor suficiente aos acionistas, mesmo tendo capacidade para isso. Outra métrica importante é o dividend yield, que representa o retorno anual em dividendos em relação ao preço da ação. Ele é calculado dividindo o valor anual dos dividendos pelo preço atual da ação. Por exemplo, se uma ação custa R$ 100 e paga R$ 6 por ano em dividendos, o dividend yield é de 6%. Esse indicador ajuda a comparar a atratividade de diferentes empresas. A Assembleia Geral de Acionistas tem papel fundamental nesse processo. Embora a diretoria proponha o pagamento, é na Assembleia que os acionistas aprovam ou rejeitam a distribuição. Em empresas com controle familiar ou holdings, a decisão pode ser mais centralizada, mas ainda assim precisa seguir as normas da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. O pagamento de dividendos também está ligado à governança corporativa. Empresas com boa governança tendem a ter políticas mais transparentes, previsíveis e consistentes. Isso aumenta a confiança dos investidores e valoriza a ação no longo prazo. Já empresas com governança fraca podem pagar dividendos de forma irregular ou até usar o recurso para beneficiar acionistas controladores. É possível que uma empresa pague dividendos mesmo sem lucro contábil, desde que tenha caixa disponível. Isso pode acontecer com empresas que têm depreciação alta, como concessionárias, que reduzem o lucro no papel, mas geram muito caixa operacional. Nesses casos, o foco está na geração de caixa, não no lucro contábil. Em resumo, o pagamento de dividendos é uma decisão estratégica que envolve equilíbrio entre remunerar acionistas e garantir sustentabilidade futura. Não é automático, depende da saúde financeira da empresa, de sua política de distribuição e do contexto econômico. Entender esse processo ajuda o investidor a escolher empresas com fundamentos sólidos e pagamentos confiáveis. Dividendos desempenham um papel central no funcionamento do mercado de capitais, pois são um dos principais mecanismos de retorno ao investidor. Enquanto a valorização da ação depende da oferta e demanda, os dividendos representam um retorno tangível e previsível, baseado no desempenho real da empresa. Eles ajudam a atrair e manter investidores de longo prazo, especialmente aqueles que buscam estabilidade e renda. Empresas que pagam dividendos consistentes tendem a ter ações com menor volatilidade, pois os acionistas são menos propensos a vender em momentos de crise, sabendo que continuarão recebendo renda. Além disso, os dividendos servem como um indicador de saúde financeira. Uma empresa que paga dividendos regularmente demonstra ter lucro, caixa e disciplina financeira. Isso transmite confiança ao mercado e pode atrair novos investidores, aumentando a liquidez da ação. No mercado brasileiro, onde a cultura de investimento em renda variável ainda é emergente, os dividendos têm papel educativo. Eles mostram aos novos investidores que é possível ganhar com a bolsa sem depender da valorização da ação. Isso reduz o viés especulativo e incentiva uma abordagem mais racional e sustentável. Dividendos também influenciam a formação de preços das ações. Investidores usam o dividend yield como parâmetro para comparar ações com títulos de renda fixa. Quando a Selic está baixa, ações com bom yield se tornam mais atrativas, aumentando a demanda e elevando o preço da ação. Outra função importante é a disciplina corporativa.
Empresas que se comprometem a pagar dividendos são obrigadas a manter controles financeiros mais rígidos. Elas não podem gastar livremente, pois precisam garantir caixa para honrar os pagamentos. Isso reduz o risco de má gestão e desvios de conduta. No contexto macroeconômico, os dividendos contribuem para a distribuição de renda. Quando milhões de pessoas recebem dividendos, parte do lucro das grandes empresas circula na economia, aumentando o consumo e fortalecendo o mercado interno. Isso é especialmente relevante em países como o Brasil, onde a concentração de renda é alta. Para o investidor estrangeiro, os dividendos são um fator decisivo na hora de alocar recursos no Brasil. Fundos internacionais de dividendos, por exemplo, buscam ativos em mercados emergentes com boas taxas de retorno. Isso aumenta o fluxo de capital externo e fortalece a moeda local. Dividendos também incentivam a cultura de propriedade acionária. Quando as pessoas percebem que podem receber dinheiro por terem uma pequena parte de uma empresa, elas passam a se interessar mais por educação financeira, governança e sustentabilidade. Isso transforma o mercado em um agente de mudança social. Em resumo, os dividendos não são apenas pagamentos, são um pilar do mercado de capitais. Eles trazem estabilidade, transparência, disciplina e inclusão financeira. Dominar seu papel ajuda o jovem investidor a enxergar a bolsa não como um cassino, mas como um sistema onde é possível construir riqueza com tempo, conhecimento e paciência. Existem diferentes formas pelas quais as empresas podem distribuir lucros aos acionistas, e é essencial conhecer cada uma para tomar decisões informadas. O tipo mais comum é o dividendo em dinheiro, que consiste no pagamento direto em reais na conta do acionista. É o formato mais direto e desejado pela maioria dos investidores. Além do dividendo em dinheiro, existe o juro sobre o capital próprio, JCP, que apesar do nome, não são juros, mas sim uma forma alternativa de distribuição de lucros. A principal diferença é que o JCP é tributável para pessoas físicas, com alíquota de 15% retida na fonte. Já os dividendos são isentos. Empresas usam JCP para distribuir lucros com mais flexibilidade fiscal. O pagamento de JCP é comum em empresas do setor de óleo e gás, mineração e holding. Ele pode ser mais vantajoso para empresas porque é dedutível do lucro real, reduzindo a base de cálculo do IR da companhia. Mas para o investidor, a tributação é uma desvantagem em comparação aos dividendos. Outro tipo é o dividendo em ações, em que, em vez de dinheiro, o acionista recebe novas ações da empresa. Esse formato não gera fluxo de caixa para a empresa, pois não há saída de dinheiro. É usado quando a empresa quer distribuir valor, mas preservar o caixa para investimentos. No entanto, o dividendo em ações dilui a participação de todos os acionistas, pois aumenta o número total de ações em circulação. O valor da empresa não muda, então o preço por ação tende a cair proporcionalmente. Para o investidor, o patrimônio total permanece o mesmo, apenas o número de ações aumenta. Há também o dividendo especial, que é um pagamento extra, fora do calendário regular. Ele ocorre quando a empresa tem um lucro atípico, por exemplo, pela venda de um ativo ou recebimento de indenização. Esse tipo de dividendo não é recorrente, então não deve ser considerado na análise de renda futura. Alguns investidores confundem proventos com dividendos. Na verdade, proventos é um termo genérico que engloba todos os tipos de pagamentos, dividendos, JCP, dividendos em ações e bonificações. Ao verificar seus proventos na corretora, você verá todos esses tipos listados separadamente. A bonificação de ações é outro tipo de provento, mas não vem do lucro. Ela ocorre quando a empresa capitaliza parte de suas reservas, como reserva de lucros, e transforma em novas ações. O acionista recebe ações extras, mas o valor da empresa não muda. É semelhante ao dividendo em ações, mas com origem diferente. É importante verificar a natureza do provento antes de investir. Um dividendo em dinheiro isento é mais atrativo do que um JCP tributado, mesmo que o valor bruto seja semelhante. Além disso, dividendos especiais não devem ser considerados como renda recorrente no planejamento financeiro. Em resumo,
Conhecer os tipos de dividendos permite ao investidor avaliar melhor a qualidade do retorno. Priorize empresas que pagam dividendos em dinheiro regulares e sustentáveis. Evite aquelas que dependem de JCP ou dividendos especiais para parecer generosas, e entenda que nem todo provento é igual. Para escolher ações com bons dividendos, é essencial analisar indicadores que vão além do valor nominal do pagamento. O primeiro e mais conhecido é o Dividend Yield, DY, que mostra o retorno anual em dividendos em relação ao preço da ação. Um DY de 6% significa que, para cada R$ 100 investidos, você recebe R$ 6 por ano. Porém, um DY alto nem sempre é bom. Pode indicar que o preço da ação caiu muito, aumentando o yield, mas a empresa está em dificuldades. Por isso, o DY deve ser analisado junto com outros fatores, como lucro, caixa e setor. Um DY entre 4% e 8% costuma ser considerado saudável no mercado brasileiro. O payout é outro indicador crucial. Ele mostra qual porcentagem do lucro líquido é distribuída como dividendo. Um payout de 60% significa que 60% do lucro foi pago aos acionistas. Valores entre 40% e 70% são considerados sustentáveis. Acima de 80%, há risco de corte futuro. O dividendos por ação, DPA, é o valor absoluto pago por ação em um período. Ele ajuda a comparar empresas de diferentes tamanhos. Por exemplo, uma ação que paga R$ 2 por ano em dividendos pode ser mais atrativa do que uma que paga R$ 0,50, mesmo que o DY seja menor, dependendo do preço. O crescimento do dividendo ao longo dos anos é um sinal forte de solidez. Empresas que aumentam os dividendos consistentemente, como a Sabesp ou a Itaúsa, demonstram crescimento de lucro e compromisso com os acionistas. Isso é especialmente valioso para quem busca renda crescente. O dividendo por ação ajustado pela inflação mostra se o poder de compra da renda está sendo preservado. Um dividendo que cresce 3% ao ano, mas a inflação é de 5%, está perdendo valor real. Procure empresas com histórico de aumentos acima da inflação. O retorno sobre o patrimônio líquido, ROI, também é relevante. Empresas com ROI alto, acima de 15%, geram mais lucro com menos capital, o que aumenta a capacidade de pagar bons dividendos no futuro. É um indicador de eficiência operacional. A dívida líquida sobre EBITDA mostra o nível de endividamento. Empresas muito alavancadas podem ter dificuldade para manter os dividendos em tempos de crise. Um EBITDA saudável e dívida controlada são sinais de sustentabilidade. O fluxo de caixa operacional é talvez o indicador mais importante. Lucro no papel pode ser manipulado, mas caixa é real. Empresas que geram caixa consistente, como concessionárias, são as mais confiáveis para pagar dividendos no longo prazo. Em resumo, não basta olhar o valor do dividendo. É necessário analisar DY, payout, crescimento, ROI, dívida e caixa. Um bom dividendo vem de uma empresa saudável, com lucro real, caixa forte e política clara de distribuição. Esse conjunto de indicadores forma a base de um investimento inteligente. Uma das maiores vantagens dos dividendos é a isenção de imposto de renda para pessoas físicas no Brasil. Isso os torna mais atrativos do que rendimentos de renda fixa, que são tributados com alíquotas regressivas que variam de 15% a 22,5%. Outra vantagem é a renda passiva e previsível. Ao contrário de especular na bolsa, investir em dividendos permite que você receba dinheiro todo mês ou trimestre, sem precisar vender nada. Isso ajuda a construir uma fonte de renda estável ao longo do tempo. Os dividendos também promovem a disciplina no investimento. Quando você recebe dinheiro periodicamente, tende a manter o foco no longo prazo e a não vender em momentos de volatilidade. Isso reduz o risco de erros emocionais. O efeito composto é potencializado quando os dividendos são reinvestidos. Com o tempo, o número de ações aumenta, o que aumenta os próximos pagamentos, criando um ciclo de crescimento exponencial. No entanto, há desvantagens. A principal é que dividendos não são garantidos. Uma empresa pode cortar ou suspender o pagamento a qualquer momento, especialmente em crises.
Isso gera insegurança para quem depende da renda. Outra desvantagem é que empresas que pagam altos dividendos podem ter menos recursos para crescer. Isso pode limitar a valorização da ação no longo prazo, pois parte do lucro não é reinvestido. Além disso, focar apenas em dividendos pode levar ao erro de seleção. Investidores podem escolher ações com DY alto, mas com fundamentos fracos, correndo risco de perda de capital. O pagamento de dividendos também pode ser inalterável. Uma vez que uma empresa estabelece um padrão, cortar o dividendo é visto negativamente pelo mercado e pode derrubar o preço da ação. Em ambientes de alta inflação, dividendos fixos podem perder poder de compra se não forem reajustados. É importante buscar empresas com histórico de aumento real dos pagamentos. Em resumo, os dividendos têm vantagens claras: isenção fiscal, renda passiva, efeito composto, mas também riscos. O ideal é equilibrar dividendos com crescimento, diversificar e nunca depender exclusivamente deles. O primeiro passo é abrir uma conta em uma corretora. Escolha uma com baixas taxas, boa plataforma e suporte ao cliente. XP, Rico, Clear e Exinvest são boas opções no Brasil. Depois, defina seu objetivo. Você quer renda mensal, crescimento de patrimônio, ambos? Isso influenciará a escolha das ações. Em seguida, estude os fundamentos. Aprenda a ler balanços, entender indicadores como DY, payout, ROI e dívida. Use sites como Status Invest, Suno Research e Econométrica. Comece com empresas grandes, estáveis e com histórico de pagamento. Exemplos: Itaúsa, ITSA4, Bradesco, BBDC4, Sabesp, SBSP3, CPFL, CPFE3. Monte uma carteira diversificada. Não coloque tudo em um setor. Misture bancos, energia, saneamento e consumo para reduzir riscos. Compre aos poucos, com a estratégia de média de preço. Invista um valor fixo todo mês, independentemente do preço da ação. Reinvista os dividendos sempre que possível. Isso acelera o crescimento do seu portfólio. Monitore seus investimentos trimestralmente. Acompanhe os resultados das empresas e ajuste sua estratégia se necessário. Use ferramentas de controle. Planilhas ou apps podem ajudar a acompanhar seus proventos, DY e evolução da carteira. Por fim, tenha paciência. Dividendos são um jogo de longo prazo. Os melhores resultados aparecem após 5, 10 ou 20 anos de consistência. Uma das maiores vantagens dos dividendos é a isenção de imposto de renda para pessoas físicas no Brasil. Isso os torna mais atrativos do que rendimentos de renda fixa, que são tributados com alíquotas regressivas que variam de 15% a 22,5%. Outra vantagem é a renda passiva e previsível. Ao contrário de especular na bolsa, investir em dividendos permite que você receba dinheiro todo mês ou trimestre, sem precisar vender nada. Isso ajuda a construir uma fonte de renda estável ao longo do tempo. Os dividendos também promovem a disciplina no investimento. Quando você recebe dinheiro periodicamente, tende a manter o foco no longo prazo e a não vender em momentos de volatilidade. Isso reduz o risco de erros emocionais. O efeito composto é potencializado quando os dividendos são reinvestidos. Com o tempo, o número de ações aumenta, o que aumenta os próximos pagamentos, criando um ciclo de crescimento exponencial. No entanto, há desvantagens. A principal é que dividendos não são garantidos. Uma empresa pode cortar ou suspender o pagamento a qualquer momento, especialmente em crises. Isso gera insegurança para quem depende da renda. Outra desvantagem é que empresas que pagam altos dividendos podem ter menos recursos para crescer. Isso pode limitar a valorização da ação no longo prazo, pois parte do lucro não é reinvestido. Além disso, focar apenas em dividendos pode levar ao erro de seleção. Investidores podem escolher ações com DY alto, mas com fundamentos fracos, correndo risco de perda de capital. O pagamento de dividendos também pode ser inalterável. Uma vez que uma empresa estabelece um padrão, cortar o dividendo é visto negativamente pelo mercado e pode derrubar o preço da ação. Em ambientes de alta inflação,
Dividendos fixos podem perder poder de compra se não forem reajustados. É importante buscar empresas com histórico de aumento real dos pagamentos. Em resumo, os dividendos têm vantagens claras: isenção fiscal, renda passiva, efeito composto, mas também riscos. O ideal é equilibrar dividendos com crescimento, diversificar e nunca depender exclusivamente deles. O primeiro passo é abrir uma conta em uma corretora. Escolha uma com baixas taxas, boa plataforma e suporte ao cliente. XP, Rico, Clear e Exinvest são boas opções no Brasil. Depois, defina seu objetivo. Você quer renda mensal, crescimento de patrimônio, ambos? Isso influenciará a escolha das ações. Em seguida, estude os fundamentos. Aprenda a ler balanços, entender indicadores como DY, payout, ROI e dívida. Use sites como Status Invest, Suno Research e Econométrica. Comece com empresas grandes, estáveis e com histórico de pagamento. Exemplos: Itaúsa, ITSA4, Bradesco, BBDC4, Sabesp, SBSP3, CPFL, CPFE3. Monte uma carteira diversificada. Não coloque tudo em um setor. Misture bancos, energia, saneamento e consumo para reduzir riscos. Compre aos poucos, com a estratégia de média de preço. Invista um valor fixo todo mês, independentemente do preço da ação. Reinvista os dividendos sempre que possível. Isso acelera o crescimento do seu portfólio. Monitore seus investimentos trimestralmente. Acompanhe os resultados das empresas e ajuste sua estratégia se necessário. Use ferramentas de controle. Planilhas ou apps podem ajudar a acompanhar seus proventos, DY e evolução da carteira. Por fim, tenha paciência. Dividendos são um jogo de longo prazo. Os melhores resultados aparecem após 5, 10 ou 20 anos de consistência. Um dos mitos mais comuns sobre dividendos é o de que eles são garantidos. A verdade é que não são. O pagamento depende da saúde financeira da empresa, e mesmo empresas sólidas podem suspender os dividendos em momentos de crise. Outro mito é que quem recebe dividendos não perde dinheiro. Isso é falso, pois o preço da ação pode cair muito, anulando o ganho do dividendo. Um terceiro mito é que um alto dividend yield é sempre bom. Na realidade, um DY alto pode indicar que a ação está barata por problemas fundamentais, como queda no lucro ou perspectivas ruins. Há também o mito de que dividendos podem substituir o trabalho. Embora seja possível viver de renda passiva, isso exige décadas de investimento consistente e um patrimônio significativo. A verdade é que dividendos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas no Brasil, o que os torna muito vantajosos em comparação a outros rendimentos. É verdade também que reinvestir dividendos acelera o enriquecimento, graças ao efeito composto, que multiplica o número de ações ao longo do tempo. Contrariando outro mito, não são apenas empresas grandes que pagam dividendos. Empresas médias e pequenas também podem distribuir lucros, desde que tenham lucro e política de distribuição clara. É verdade que dividendos exigem paciência, pois os resultados levam anos para se tornarem visíveis. Por fim, é um erro achar que é preciso muito dinheiro para começar. Hoje, com R$ 100, você já pode comprar ações de empresas que pagam dividendos. E é verdade que, com disciplina, conhecimento e tempo, os dividendos são uma das melhores formas de construir riqueza de forma sustentável. A educação financeira sobre dividendos é especialmente importante para jovens que estão começando a investir. Muitos acreditam que a bolsa é apenas para quem quer especular, comprar barato e vender caro. Mas os dividendos mostram outra face do mercado, a de uma fonte de renda real, baseada em empresas que geram lucro e compartilham com seus sócios. Esse modelo é mais seguro, mais sustentável e mais acessível do que a maioria imagina. Os jovens têm uma vantagem enorme: o tempo. Quanto mais cedo começarem a reinvestir dividendos, maior será o efeito composto. Um investidor que comece aos 22 anos pode ter um portfólio gerando milhares por mês aos 40, apenas com reinvestimento consistente. É essencial, no entanto, evitar a armadilha de buscar apenas o maior dividendo.
A qualidade da empresa é mais importante do que o valor do pagamento. Uma empresa com lucro estável, baixa dívida e boa governança tende a pagar dividendos por décadas. Já uma empresa com alto DY, mas com dívidas altas e lucro instável, pode cortar o pagamento a qualquer momento. O jovem investidor deve priorizar a segurança e a previsibilidade. Também é importante entender que o mercado muda. Empresas que pagam bem hoje podem enfrentar desafios no futuro. Por isso, o acompanhamento contínuo é essencial. Ler balanços, acompanhar notícias e entender o setor em que a empresa atua faz parte do processo. Não se trata de virar especialista da noite para o dia, mas de desenvolver um hábito de aprendizado constante. E, acima de tudo, manter a disciplina. O maior inimigo do investidor não é a inflação ou a crise, mas a própria impaciência. Dividendos exigem calma, consistência e visão de longo prazo. O reinvestimento automático de dividendos é uma das estratégias mais poderosas para quem deseja acelerar o crescimento do patrimônio. Ao invés de receber o dinheiro e gastá-lo, o investidor usa esse valor para comprar mais ações da mesma empresa ou de outras que pagam bons dividendos. Com o tempo, esse ciclo se amplia. Mais ações geram mais dividendos, que geram ainda mais ações. Esse é o poder do juros sobre juros, ou efeito composto, aplicado à renda variável. Um exemplo simples: imagine que você tenha R$ 20.000 investidos em ações com um dividend yield médio de 6% ao ano. Isso dá R$ 1.200 por ano em dividendos. Se você reinvestir esse valor, em 10 anos, mesmo sem adicionar novo dinheiro, seu portfólio pode crescer significativamente, chegando a gerar mais de R$ 2.000 por ano em dividendos. Em 20 anos, esse número pode ultrapassar R$ 5.000 anuais. O segredo está na constância. Mesmo com valores pequenos no início, o reinvestimento contínuo transforma centenas em milhares. Muitas corretoras oferecem a opção de reinvestimento automático, facilitando esse processo. Para o jovem que começa com R$ 300 por mês, essa estratégia pode ser a chave para alcançar a independência financeira. O importante é não interromper o ciclo. Mesmo em tempos de crise, manter o reinvestimento ajuda a comprar ações mais baratas, aumentando ainda mais o potencial futuro de renda. O tempo é o maior aliado nesse processo. Quem começa cedo, mesmo com pouco, tem uma vantagem imensa sobre quem começa tarde, mesmo com muito. A escolha das empresas certas é fundamental para o sucesso no investimento em dividendos. Não basta olhar o valor do dividendo. É necessário analisar o setor, a posição da empresa no mercado, seu modelo de negócios, sua capacidade de gerar caixa e sua política de distribuição. Setores como saneamento, energia, bancos e consumo básico costumam ter empresas com pagamentos mais estáveis, pois seus serviços são essenciais e têm demanda previsível. Já setores mais voláteis, como commodities ou tecnologia, podem ter pagamentos menos regulares. É importante também verificar se a empresa tem histórico de crescimento de dividendos. Uma empresa que aumenta seu pagamento ano após ano demonstra saúde financeira e compromisso com os acionistas. O indicador de crescimento do dividendo por ação é um dos mais importantes para avaliar sustentabilidade. Além disso, é preciso observar o payout. Um payout muito alto pode ser sinal de que a empresa está distribuindo mais do que pode manter. Um payout entre 40% e 70% é considerado saudável para a maioria das empresas. Também é essencial olhar para a dívida. Empresas com alta alavancagem podem ter dificuldade para manter os pagamentos em cenários de juros altos ou recessão. Por fim, a governança corporativa faz toda a diferença. Empresas com conselho de administração independente, transparência e boas práticas tendem a tratar todos os acionistas de forma justa e sustentável. O planejamento financeiro com base em dividendos deve ser realista e progressivo. O jovem investidor não deve esperar que, em um ano, os dividendos substituam seu salário. O objetivo inicial deve ser criar o hábito de investir, mesmo que com valores pequenos. R$ 100 por mês, aplicados consistentemente em boas empresas, podem gerar uma renda significativa em 10 ou 15 anos. O importante é começar. Com o tempo, à medida que o salário aumenta,
o valor investido também deve crescer. O ideal é direcionar pelo menos 10% da renda mensal para investimentos, priorizando ativos que gerem renda passiva. Os dividendos devem ser vistos como parte de um todo maior, que inclui previdência, reserva de emergência e diversificação. Eles não são a única fonte de renda, mas podem se tornar uma das mais importantes. Ao longo dos anos, à medida que o portfólio cresce, os dividendos podem passar de complemento à principal fonte de renda. Muitos investidores chegam a um ponto em que os dividendos cobrem suas despesas mensais, alcançando a tão sonhada independência financeira. Esse é um objetivo realista, desde que haja disciplina, paciência e conhecimento. O jovem que entende isso hoje tem uma enorme vantagem sobre seus pares. A evolução do mercado de dividendos no Brasil tem sido positiva nas últimas décadas. Cada vez mais empresas adotam políticas claras de distribuição de lucros, e mais pessoas físicas passam a entender o valor de ser acionista. A B3 tem incentivado a cultura de dividendos com índices como o IDIL, que reúne as ações com maior rendimento em dividendos. Fundos de índice e ETFs voltados a dividendos também têm ganhado espaço, facilitando o acesso de pequenos investidores. A educação financeira, impulsionada por canais digitais, tem desempenhado um papel crucial nesse processo. Hoje, jovens de 18 a 30 anos têm acesso a informações que antes eram restritas a profissionais do mercado. Isso democratiza o investimento e fortalece o mercado de capitais. O futuro aponta para um cenário em que mais empresas pagarão dividendos, mais pessoas investirão e mais renda será distribuída de forma justa. O papel dos dividendos, portanto, vai além do retorno financeiro. Eles são um instrumento de inclusão, educação e transformação social. Ao receber dividendos, o cidadão deixa de ser apenas um consumidor e passa a ser um sócio da economia. Essa mudança de mentalidade é fundamental para o desenvolvimento do país.